pessoal, hoje nós faremos a correção da atividade que foi proposta para vocês dia 25 de maio, que é aquelas 15 questões de estatística, que faz análise de vários tipos de gráficos e tabelas. A primeira questão, essa que tem falando sobre os materiais reciclados no Brasil, das latas de alumínio, certo? Vamos começar pela letra A. Então, ler a questão na íntegra para a gente começar a resolver. Um dos materiais mais reciclados do Brasil são as latas de alumínio, que no ano de 2012 movimentaram 1,8 bilhão na economia nacional, comparável à movimentação financeira das maiores empresas do país. Pergunta da letra A. Em média, cada brasileiro descarta 54 latas de alumínio por ano, enquanto os norte-americanos descartam 375. Em 2011, quantas latas de alumínio per capita foram recicladas nesses países? Então vejamos, o Brasil ele consegue reciclar quase 100% das latas de alumínio que são descartadas e recicladas, né? 98,3%. A pergunta é quantas latas per capita foram recicladas nos dois países. Então, começando pelo Brasil, 98,3%, né, que é o mesmo que 98,3 sobre 100, que dá 0,983. Então, per capita, a gente vai pegar esse valor 0,983 e vamos multiplicar pela quantidade de latas que cada brasileiro descarta, que são 54 latas. Quando a gente multiplica esses valores, dá 53,08. Fazendo aí um arredondamento, né? A gente colocando para frente dá 54. Talvez fosse mais conveniente a gente arredondar para o 53, porque está mais perto do 53 do que do 54. Por que esses arredondamentos? Pelo seguinte, pessoal, nós estamos falando de latas de alumínio. Então, é uma reciclagem de coisas que não são fracionadas, certo? Mas a gente também precisa analisar a questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles reciclam por ano 65,1% das latas de alumínio que eles descartam. E são descartadas 375 latas. Primeiro fazendo a porcentagem aqui, né? 65,1% é a mesma coisa que 65,1 sobre 100, que dá 0,651. Multiplicando 0,651 pelo 375, que é a quantidade de latas descartada por cada norte-americano, dá um valor de 244,125 latas. Fazendo o arredondamento para trás, já que está mais próximo, 244 latas, certo? Então, a resposta da letra A, né? A letra A foi respondida. Pergunta: quantas latas per capita são recicladas no Brasil e nos Estados Unidos? Então, são 53 latas, esse arredondamento aí de 54 foi muito otimista para os brasileiros, e 244 para os norte-americanos, certo? Agora vamos fazer a resolução da letra B. Na letra B, nós temos a seguinte situação. De acordo com as informações da tabela, podemos concluir que o Brasil é o país que recicla a maior quantidade de latas de alumínio entre os países apresentados. Justifique. A resposta é não. A gente acabou de ver aqui que os Estados Unidos recicla por pessoa muito mais latas do que o Brasil. O número grande que o Brasil tem é de reciclagem.
Ele recicla 98,3%, ele consegue reciclar quase todas, mas não significa dizer que é a maior quantidade, porque é visto que no Brasil o descarte per capita é de 54 latas e nos Estados Unidos, por exemplo, o descarte per capita é 375 latas, então, mesmo se a reciclagem lá fosse algo próximo dos 50%, abaixo dos 50%, ainda assim a gente teria aí a metade de 375 que ultrapassaria folgado as 54 latas do Brasil. Então a resposta é não, porque o Brasil é o país que recicla a maior porcentagem, o que não significa dizer que é a maior quantidade. E na letra C, nós temos a seguinte pergunta: na sua opinião, por que o Brasil é um dos países que mais reciclam latas de alumínio? Aí são vocês que vão justificar por que vocês acham, né, que o Brasil é um país que recicla muitas latas de alumínio. Será que é porque o Brasil é um país politicamente correto, ecologicamente correto, pensa muito no meio ambiente? Ou será que se vê aí uma alternativa de uma renda familiar? Muitas famílias vivem disso, né? Vocês é quem vão dizer, né? De acordo com a opinião de vocês. Próxima questão, questão 2. Em uma agência de pesquisa realizou um estudo com alguns sites de compra coletiva para avaliar a relação entre a quantidade de visitas por hora e o valor arrecadado com as vendas. Por meio de estimativa, determine o valor arrecadado em 1 hora de vendas em um site que recebeu 12.000 visitas e 16.000 visitas. Observem aqui o gráfico bonitinho, com título, com fonte, tudo legalzinho, os valores das vendas e a quantidade de visitas por hora desse site. Então, respondendo ao primeiro item, né? Quando o site recebe 12.000 visitas aqui, quanto em vendas é feito? Observe aqui que em 12.000, nós vamos ter essa região aqui, certo? Algo nessa região aqui, que está entre 14 e 21 mil. Como pede uma estimativa, você pode estimar o valor que você quiser. Eu estimei aqui 18.000, né? Um valor entre 14 e 21 mil. Coloquei 18. Ah, Gleis, eu coloquei 17. Beleza, é uma estimativa. Está entre 14 e 21. Do mesmo jeito você vai fazer no segundo item, né? Que pergunta quando ele recebeu 16.000 visitas. Quando recebeu 16.000 visitas, a quantidade de valor, né, em vendas foi aqui entre 28 e 21 mil. Então, qualquer valor que esteja aí nesse intervalo vai ser uma boa estimativa. Eu coloquei 23 mil. A Glaísa, coloquei 24. Pode deixar? Pode deixar. Agora, se você colocou 30 ou 50, aí complica, né? Questão 3. A dengue, geralmente transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é uma doença febril aguda que causa grande impacto na saúde pública brasileira. O gráfico mostra a incidência de casos dessa doença nas regiões brasileiras no ano de 2010 a 2014. Também bonitinho, todo arrumadinho, tem título, tem fonte aqui. É um gráfico de linhas, tem várias linhas, então tem legendinha bonitinha também. E a pergunta da letra A é: qual região brasileira apresentou a maior incidência de casos de dengue nesse período? Gente, eu vou até dar um zoom aqui no gráfico. Observem que a região com menor número aqui vai ser essa região que está aqui baixinho, aqui embaixo. E que região é essa? Eu não sei se está dando para vocês verem, mas é o verdinho aqui.
Aí a gente vem lá para a legenda e vê que é a região sul. Deixa eu voltar aqui ao normal. Então, a resposta da letra A é essa região, esse gráfico que está aqui embaixo, com valores bem baixos de incidência de casos de dengue, que é a região sul. No item B, pergunta qual é a região em que houve a maior incidência de casos de dengue. Gritante aqui. Em 2013, né, esse número de casos aqui foi enorme. Então, em que ano e que região houve? O ano foi 2013 e a região, vou dar o zoom para a gente ver a cor novamente. Ok, região sudeste. Então, ano 2013, região sudeste, tá? Próxima questão. Questão 4. De acordo com o gráfico de barras duplas, é possível verificar que, de maneira geral, a vida do brasileiro melhorou no ano 2011 em relação ao ano 2001. Realmente, muita coisa aumentou. Aumentou o número de empregados com carteira assinada, aumentou. Só teve uma coisa que diminuiu, mas foi uma coisa também, uma coisa que diminuiu, mas foi positivo, que foi a taxa de analfabetismo. Pergunta da letra A. O que representa o percentual 10% no gráfico? Que é exatamente esse 10 aqui. Esses 10% representam o percentual de analfabetismo no Brasil no ano de 2011. Como é que eu sei que é no ano de 2011? Porque aqui eu tenho a legenda e sei que o 2001 é o vermelho e o 2011 é o verde, certo? Pergunta do item B. Quais índices aumentaram no decorrer dos anos e quais diminuíram? Observem que aqui houve aumento, aqui houve aumento e aqui houve aumento. Então, nesses 3 primeiros casos, obtivemos aumento. E somente aqui, que ao invés de aumento, teve uma redução. Então, aumentaram empregos com carteira assinada, domicílios com geladeira e domicílios com máquina de lavar roupa. E diminuíram o analfabetismo. Pergunta da letra C. Qual das categorias teve a maior variação nesse período? Gente, onde é que tem a maior fatia de diferença? É aqui, é aqui, é aqui. Onde é que a gente percebe a maior fatia? Nos domicílios com máquina de lavar roupa, não é isso? Então, a resposta é domicílios com máquina de lavar roupa. Foi a categoria que teve a maior variação, ou seja, que aumentou mais. Próxima questão. Questão 5. O gráfico de barras ou colunas 100% empilhadas exibem a contribuição de cada valor para o total dentro da categoria. Ou seja, cada barra ou coluna corresponde a 100%. Observe, por exemplo, o gráfico que apresenta as modalidades de pagamento das vendas de motocicletas no mercado interno brasileiro. Aqui está o gráfico, também com título, com legenda, com fonte, todo certinho, todos os percentuais aqui. Cada pilhazinha dessas, quando você soma esses valores, eles representam 100%, certo? Pergunta da letra A. No decorrer do período apresentado, a maior parte dos pagamentos foi realizada sob qual modalidade de pagamento? Gente, qual é a fatia mais gorda? É a verde, a amarela, a azul, que só aparece uma tirinha aqui, ou a vermelha. A olho nu, a gente já consegue perceber que a fatia mais gorda é a amarela. Mas ainda assim, se você não conseguir enxergar, é só você somar 26 com 27 com 35, soma todos eles. Aí depois soma esses e depois esses. E aí você vai ver qual foi o maior número, certo? Então, a fatia mais gorda é a amarela. Consequentemente, aqui na legenda, o amarelo representa financiados. Então, a maior parte dos pagamentos foi realizada na modalidade financiados. Pergunta da letra B.
podemos afirmar que 33% das vendas de motocicletas em 2015 foram realizadas à vista? Olha, embora apareça aqui, né, 33% na modalidade à vista, nós não podemos afirmar que 33% das vendas de motocicletas em 2015 foram realizadas à vista, por causa de um detalhe. Todos os anos anteriores têm o ano completo. Em 2015, nós temos aqui somente o primeiro trimestre. Ou seja, aqui significa dizer que nós não estamos falando do ano inteiro, apenas do primeiro trimestre. Então, a gente não pode concluir. A resposta é não, porque o gráfico não trata de todo o ano de 2015. Ele apresenta somente o primeiro trimestre, tá certo? Na letra C, a pergunta é: qual é a média das vendas da categoria consórcio no período apresentado? A categoria consórcio é a categoria verde. Para calcular a média, nós vamos fazer o quê? Somar todos os verdes e dividir por 6. Aglaisa, por que a gente vai dividir por 6? Porque temos 6 pilhas. Então, para fazer a média, nós vamos dividir por 6. Somamos esses valores, 26 com 27, com 35, com 36, com 34 e com 35 de novo, e dividimos por 6. Essa soma dá 193, que dividido por 6 dá 32,1666, que você pode arredondar aí para 32,2. Tá certo? Próxima questão, questão 6. O diagnóstico de diabetes pode ser obtido com um exame de sangue realizado com jejum de 8 horas. Tem aqui um quadro mostrando para a gente, né, informações com relação a quem são as pessoas diabéticas e quem são as pré-diabéticas, né? A questão de conclusão de diagnóstico. Desculpa. De conclusão de diagnóstico, certo? Então, vejamos. Aqui, quando a glicose no sangue dá de 100 a 125 miligramas por decilitro, a gente diz que as pessoas são pré-diabéticas. E quando é maior ou igual a 126, a gente já conclui que são diabéticos. Pergunta da letra A. Dos pacientes que... Sim, detalhe. Uma clínica pegou e fez exame, né? Registrou os resultados aqui nesse gráfico Maravigold, aqui nesse histograma, que está representado aqui. Pergunta da letra A. Dos pacientes que realizaram exames de sangue nesse dia, quantos estão com a taxa de glicose no sangue abaixo do considerado pré-diabéticos? Se os pré-diabéticos são de 100 a 125, quem é que vai estar abaixo? Quem está abaixo de 100, ou seja, quem está entre 87 e 100. Então, é essa galera que está aqui nessa fatia aqui, de 87 até 100. Quantas pessoas são? 17. Então, tem 17 pacientes investigados que estão com a taxa de glicose no sangue abaixo dos considerados pré-diabéticos. Essa galera tá de boa, não está nem um pouco preocupada. Pergunta: quantos são diabéticos? Olha, entre 100 e 125, a gente tem que são pré-diabéticos. Então, só serão considerados diabéticos acima de 126. Então, de 126 até 152, esse pessoal aqui, esses sim são diabéticos, né? Então, a fatia é essa daí. E são quantos pacientes? 13. Por que 13, Aglaisa? Porque 10 daqui com 3 daqui, certo? Pergunta da letra B. Estudos indicam que cerca de 70% dos pacientes pré-diabéticos que poderiam desenvolver a doença podem evitá-la com uma alimentação saudável aliada à prática regular de exercícios físicos. Que porcentagem dos pacientes são pré-diabéticos e podem evitar a doença com alimentação saudável e prática de exercícios físicos? Vejamos, quem são os pré-diabéticos? De 100 a 125, que é essa galera que ficou aqui, né, nessas duas fatias.
Quantas pessoas são? 20, né? 13 mais 7. São 20 pessoas pré-diabéticas. Os estudos indicam que 70% desse pessoal pode evitar a doença. Então, a gente vai fazer 70% de 20, que é a mesma coisa que 70 sobre 100 vezes 20, que vai dar 1.400 sobre 100, porque 70 vezes 20, 1.400. E 1.400 dividido por 100, 14 pessoas. Então, 14 pessoas podem, com a alimentação, exercícios físicos e tal, essa galera pode conseguir evitar a doença. Mas a pergunta, ela foi feita qual a porcentagem. Então, a gente precisa transformar esse número 14, essas 14 pessoas, em porcentagem. Como é que a gente consegue transformar isso? Observem que foram analisadas ao todo 50 pessoas. É só somar esses valores, 17 com 13, com 7, com 10, com 13, você vai ver que são 50. Então, a porcentagem vai ser 14 de 50. 14 dividindo 14 por 50 dá 0,28 ou 28%. Próxima questão. Vocês estão vendo que essas questões de gráfico, elas são bem interessantes, né? Sempre trazem análises de situações do dia a dia. E muito gostosas de resolver. Questão 7. Um estudante encontrou um fragmento de um jornal que apresentava o resultado da votação na Unesco sobre a admissão da Palestina como Estado-membro. Porém, as quantidades de abstenções e de votos contrários estavam ilegíveis, como indica a figura ao lado. Então, aqui tem o título, a fonte, quantos votantes tiveram, que foi 173 países votantes, e 107 votaram a favor. Quem optou pela abstenção ou pelo voto contra, esses valores estão apagados. Curioso para saber quantos países votaram contra e observando que se trata de um gráfico de setores, o estudante mediu com um transferidor o ângulo do setor circular correspondente aos votos contrários e obteve aproximadamente 29 graus, ou seja, essa abertura aqui é de 29 graus. Com base nessa informação, determine o número de países que votaram contra a admissão da Palestina na Unesco. Então, vejamos. Se essa abertura aqui ela é de um ângulo de 29 graus, a gente pode fazer a seguinte correspondência. 173 votantes, que é o total de países votantes, é o correspondente a 360 graus. X vai ser o correspondente a 29 graus. E aí a gente vai fazer aquela regrinha de meios por extremos. 360 vezes x, 360x, 173 vezes 29, 5.017. Isolando x, x vai ser igual a 5.017 dividido por 360, que é 13,93. Gente, nós estamos falando de votos de países. Não é possível que 13,93 países tenham votado, porque não é uma variável contínua, é uma variável quantitativa discreta. Países votaram, ou foi contra, ou foi a favor, ou se absteve. Mas 1,93 país não votou. Então, a gente pode, sem medo de ser feliz, fazer o arredondamento aqui para 14 países, tá certo? Próxima questão, questão 8. Mesmo com várias campanhas de prevenção, ainda ocorrem muitos acidentes de trânsito, principalmente por imprudência dos condutores. Pergunta da letra A. Qual foi a natureza dos acidentes mais frequentes nas rodovias paranaenses no ano de 2014? Observem aqui o nosso gráfico. Esse laranja mais claro são as rodovias federais e esse avermelhado são as rodovias
estaduais. A pergunta é: qual a natureza dos acidentes mais frequentes? Gente, o que é mais alto? Qual é a coluna mais alta aqui? Tanto nas federais quanto nas estaduais, as colunas mais altas são de colisão e abalroamento, né? Então, a resposta para a letra A, colisão e abalroamento. Letra B. Quantos acidentes com vítimas foram registrados nas rodovias estaduais e nas federais? Aí a gente vai analisar aqui as rodovias estaduais. Rodovias estaduais é o vermelhinho, o mais avermelhadozinho. Então, nós vamos somar 2.545 com 1.257, com 220, com 1.027 e com 539. Então, nas rodovias estaduais, nós tivemos um total de 5.588 acidentes. E nas federais, aí a gente parte para o laranjinha, que são 4.147, 841, 533, 310 e 73. Que, somando esses valores, nós temos 5.904 acidentes. Pergunta da letra C. Cite pelo menos um tipo de acidente que se enquadra na categoria outros. Embora essa parte aqui seja para vocês, a categoria outros, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Choque com veículo estacionado é uma outra situação que não foi contemplada nesse gráfico aqui, tá? Questão 9. Além de apresentar as informações de modo mais atraente ao leitor, os pictogramas também podem ser utilizados para comparar quantidades, que é o caso, né, desse exemplo aqui. Né? Se toda a água doce do planeta fosse armazenada em uma caixa d'água, a água disponível para consumo caberia num recipiente com capacidade de 3 litros. Olha a comparação. Pergunta. Que porcentagem da água doce do planeta está disponível para consumo? Nós temos 3 litros em relação a 1.000 litros. Fazendo essa divisão de 3 por 1.000, nós temos 0,003. Isso é, multiplicando por 100, 0,3% da água disponível. Apenas 0,3% é a ideal adequada para beber. Tem uma perguntinha em letra em fonte menor que, em sua opinião, por que existe essa disparidade na quantidade de água doce e água disponível para o consumo? Então, é interessante que vocês coloquem, né, a opinião de vocês aí. Por que a água doce, né, é essa caixa de 1.000 litros, mas a disponível para o consumo é somente 3 litros? Por que há essa disparidade tão grande, essa discrepância tão grande aqui? Então, vocês vão dar a opinião de vocês, não vai ser a minha, tá? Questão do Enem, com esses 3 gráficos. Com esses 3 gráficos, a gente vai resolver 3 questões. Questão 10. A partir da comparação da pirâmide etária relativa a 1990 com as projeções para 2030 e considerando-se os processos de formação socioeconômica da população brasileira, é correto afirmar que: letra A expectativa de vida do brasileiro tende a aumentar na medida que melhoram as condições de vida da população. Gente, se as pessoas idosas aqui eram uma fatiazinha bem estreitinha, né? A pirâmide aqui era bem estreita. E a projeção para 2030 nós temos uma fatia bem avantajada aqui para a população, né, acima dos 50 anos de idade, dos 40 anos de idade. A gente consegue concluir que a expectativa de vida do brasileiro melhorou? Sim. Então, é uma alternativa correta? Sim. Precisa analisar as demais? Se quiser, mas a letra A já é uma alternativa que satisfaz.
Provavelmente em todas as outras você vai encontrar algum erro, certo? Questão 11. Se for confirmada a tendência apresentada nos gráficos relativos à pirâmide etária, em 2050, nós vamos ter o quê? Letra A. A população brasileira com 80 anos de idade será composta por mais homens que mulheres. Gente, a projeção aqui, a gente está vendo que as mulheres são mais do que homens. Então, não é uma boa projeção. A gente vem vendo que as mulheres são mais do que homens desde 90, em 2010, em 2030. A projeção para 2050 não iria se desenhar diferente. Letra B. A maioria da população brasileira terá menos de 25 anos de idade. Gente, aqui em 2030 a população já vai estar bem equilibrada com relação à quantidade. Como é que a gente pode garantir que aqui em 2030, que em 2050 a maioria da galera vai ter menos de 25 anos de idade? Negativa essa afirmativa. Letra C. A população brasileira do sexo feminino será inferior a 2 milhões. Gente, aqui em 2030 já não é. Como é que em 2050 será? Então, letra D. A população brasileira com mais de 40 anos será maior que em 2030. Com certeza, se a expectativa de vida aumentou e a população idosa tende a aumentar, então a população com mais de 40 anos vai ser maior do que em 2030. A gente vem vendo isso se desenhar há certo tempo já, olha. Daqui para aqui já aumentou e daqui para aqui também aumentou. Questão 12, desculpa. Se forem confirmadas as projeções apresentadas, a população brasileira com até 80 anos de idade em 2030 vai ser o quê? Maior que 210 milhões e menor que 290. De fato, quando você observa aqui as fatias que elas batem tanto da parte masculina quanto da parte feminina. Questão 13. Guilherme, Denise e João fizeram uma autoavaliação escolar e os resultados foram apresentados no gráfico. Letra A. Qual estudante apresenta uma distribuição mais uniforme em relação às características colocadas, sendo todas com resultado igual ou acima de 50%? Observem que o 50% está aqui, pessoal. Então, quem é que vai se mostrar mais uniforme aqui, gente? Eita, eu já dei foi a resposta. Bati na resposta sem querer. Vejam só. Vou dar um zoom aqui no gráfico. Ótimo. Vejam só. Quem sempre vem se mostrando acima dos 50%? Participa das aulas, 75%. Respeita os colegas, acima de 75%. Tem boas ideias, acima dos 50%. Contribui com o grupo, 75%. Auxilia os colegas, acima dos 50%. É pontual, 75%. Então, esse verdinho aqui, ele é sempre acima de 50%, que é o danado do João. O João é um cara bem participativo e estudioso. Então, ele é bem consistente aí nos seus resultados. Logo, a resposta é João. Item B. Faça você uma autoavaliação e construa um gráfico de radar com os mesmos títulos dos eixos. Aí são vocês que vão fazer. O círculo, vão colocar as porcentagens bonitinhas, vão colocar esses eixos, né? Das boas ideias, pontualidade, o respeito, contribuição, auxílio. E aí vocês vão se avaliar, né? Autoavaliação, avaliar a si, certo? Quanto por cento aí é que vocês estão em cada item? Questão 14, estamos já terminando. O papel produzido no Brasil é proveniente da colheita de eucaliptos e pinhos de reflorestamento do sul do país, que é responsável por absorver 64 milhões de toneladas de dióxido de carbono, CO2,
bem mais do que emite a indústria do papel, 21 milhões de toneladas de CO2. Parte dessa produção de papel é exportada. Observe ao lado os principais destinos. E aí a gente tem o destino das exportações: África, América do Norte, Latina, Ásia, Europa, China, certo? Pergunta da letra A. Se representarmos essas informações em um gráfico de setores, qual deve ser a medida do ângulo central do setor correspondente às exportações da África e para a Europa? Gente, gráfico de setores é o famoso gráfico de pizza, certo? Então, vejam só. Vamos começar com a África, né? Vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, vamos observar o valor aqui da África, né? A gente tem que na África é 4,82% que é exportado para lá. 100% é o correspondente à volta toda da pizza, do círculo, que é 360 graus. Então, 4,82% vai ser X. Nós vamos fazer os meios por extremos. 100 vezes X, 100x, 4,82 vezes 360, 1735,2. X vai ser igual a 1735,2 dividido por 100, que vai ser 17,352 graus. Menos de 18 graus a fatia da pizza com relação à África. E a Europa? A Europa a gente faz a mesma relação. 100 está para 360 e a Europa para a Europa é exportado 13,90. Então, 13,90 está para X. 100 vezes X, 100x, 13,90 vezes 360, 5.004. X vai ser 5.004 sobre 100, que é 50,04 graus. Respondida a letra A. Letra B. De que outra maneira é possível apresentar esses dados? Com o gráfico que você quiser. Setores, barra, pictograma, linha, enfim, né? Usa a criatividade. A questão 15 é uma produção textual, é com vocês, né? Mostra uma charge que distribui a riqueza mundial em uma fatia de bolo. E tem aí o bolo com uma fatia menor que um quarto, representando aí muitos países. E o restante completo do bolo é o restante da riqueza mundial, distribuída aí somente entre 8 países. E aí eu quero que vocês comentem essa charge, né? Se vocês concordam com o que a charge está dizendo, por que vocês concordam com o que a charge está dizendo, tá, pessoal? E é só, espero que vocês tenham acertado muitas questões e para aquelas questões que ficou alguma dúvida, que vocês tenham esclarecido com essa correção, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e eu espero ansiosamente para que a gente possa se encontrar pessoalmente na escola. Um abraço.